Bom dia. Salmo 89. No Salmo 89, nós vamos aprender como iremos viver as promessas de Deus nessa terra. Ele vai iniciar a resposta. E a sequência dos últimos salmos, nós vimos no Salmo 87 uma das maiores promessas de Deus para nós, que é uma vida completamente livre do pecado, livre do peso e ao mesmo tempo uma vida em santidade na presença de Deus. Essa é uma promessa talvez uma das maiores promessas que a Bíblia tenha para nós. Agora, o salmo seguinte, que foi o 88, ele começa a colocar o salmista os problemas que ele tem para viver essa grande promessa. Então o salmista começa no Salmo 88, que foi o que nós falamos ontem. Ele começa a relatar os problemas e as dificuldades. O que o impede de viver as promessas? Então ele fala, estou como se fosse no fundo de um poço, no fundo de um abismo, não consigo sair. Então ali ele apresenta todos os seus problemas que o impedem de viver. No Salmo de hoje nós começamos a vislumbrar a solução. Como nós iremos viver? Agora perceba que eu vejo esses salmos e quero compartilhar com vocês. Eu vejo esses salmos até esse momento como se fosse olhando para uma terra seca. Já viu aquelas terras do sertão lá no Nordeste, que quando fica tão seco que a terra se racha inteiramente? Meses e anos sem uma chuva, sem uma gota d'água naquele solo. Lembra-se daquilo? Pois é assim que eu vejo esse momento dos Salmos 88. É aquele salmo onde nós vemos as dificuldades e os problemas e não sabemos como resolver. Pois bem, no salmo de hoje, que é o 89, nós vamos começar a vislumbrar a formação de uma nuvem. A nuvem começa a crescer no céu e aumentar de tamanho. Então, ela começa a me dar uma direção e uma esperança para poder viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Perceba o que ele diz nesse salmo. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Olha que interessante. No salmo de ontem, o salmista olhava para os problemas. Tinha Deus, tinha as promessas de Deus, mas ele estava olhando para os problemas, para a sua vida, para as suas dificuldades, e ainda falou mais. Ele relata como se estivesse no fundo de um poço. Ele apenas apresenta os problemas. Agora, no 89, ele tira os olhos dos problemas. Ele tira os olhos dele mesmo e ele volta os olhos para o Senhor. Esse é o caminho. Muitas vezes não conseguimos caminhar e permanecer na nossa caminhada de fé, porque olhamos para os problemas e para as dificuldades. Se você se lembrar de Davi, quando foi enfrentar Golias, o gigante, tinha todo um exército ali. E o exército sabia de cor e salteado quais eram os problemas de lutar com Golias. Todos sabiam. Davi não se importou. Ele simplesmente olhou para o gigante e declarou a fé que ele tinha em Deus. Ele olhou para o gigante, então ele chega diante de Deus, olha para o Senhor e fala: o Senhor é muito maior. E porque o meu Senhor é maior, eu não vou permitir a afronta tua, incircunciso, contra o Deus a quem eu sirvo. E aí o salmo continua, percebe o que diz? Porque dissestes: a benignidade será fundada para sempre, a tua fidelidade tu as confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o seu trono de geração em geração. Lembra que eu falei que esse salmo, o salmista agora está olhando para o céu, e quando ele olha para o céu começa a falar de alguém. Perceba o que ele está dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi. Nessa época do salmo, Davi, nós poderíamos pensar que foi o Davi, segundo rei de Israel. Mas olha o que ele diz: estabelecerei a tua posteridade para sempre e firmarei o seu trono de geração em geração. Não tem como estabelecer. Aqui ele começa a falar de uma eternidade e falar de Davi. Mas nós sabemos, Davi morreu. Davi não era eterno. O salmo começa a sinalizar, quando nós olhamos para o céu, que nós veremos alguém. Nós veremos uma pessoa. E o texto continua, e ele vem agora declarando as maravilhas e as grandiosidades de Deus. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Percebe que o salmista,
não está mais olhando para os seus problemas e as suas dificuldades, como foi no salmo anterior. Ele agora tira os olhos dos problemas, das dificuldades, tira os olhos dele e está olhando para o Senhor, está olhando para o céu. E o céu começa a dar sinais que está apontando para alguém. Percebe aqui no verso 19, outrora falaste em visão aos teus servos e dissestes, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em seu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui na Bíblia, embora fale sobre Davi, mas não é de Davi, o rei Davi. Começa a falar de Jesus Cristo. Ele será o primogênito de uma geração. Se você se lembrar, a Bíblia quando fala, ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, quando enviou Jesus à terra, ele veio como Filho único de Deus. Mas quando ele sobe, depois de viver aqui, morrer e ressuscitar, quando ele sobe aos céus, ele sobe como primogênito de uma geração. Geração da qual eu e você fazemos parte. E aí o texto continua, então agora o salmista continua exaltando as grandezas de Deus. E as grandezas de Deus apontam para uma pessoa, para Jesus Cristo. O salmista, quando escreveu, não tinha ideia, mas hoje nós temos, porque Cristo já nos foi revelado no Novo Testamento. Então perceba que a sequência dos salmos nos ensina, primeiro, grandiosas promessas. Segundo, no Salmos 88, nós olhamos muitas vezes para as nossas dificuldades, isso nos impede de ver as promessas. Salmo 89 começa a nos mostrar o caminho, que possamos então olhar para o céu e declarar as grandezas de Deus e entender que Deus já proveu a solução para tudo aquilo que nós possamos viver nessa terra. A solução é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio nessa terra nos buscar e restaurar em nós tudo aquilo que Deus tinha feito quando nos criou, desde o Éden, desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.